Olá, meu nome é Luiz Fittipaldi, eu sou advogado especializado em planejamento familiar e você está mais uma vez dentro do nosso canal Holding Sem Segredos. E hoje eu vou falar de um tema muito interessante que é o testamento, que é uma das formas de planejamento familiar. O testamento é a melhor ou a pior? Depende muito de caso a caso, mas ele é sim uma das formas, como a doação, como a holding, ou seja, todos eles estão dentro do que é planejamento familiar e pode ser, ou seja, é muito interessante para você saber como funciona um testamento, para você poder tirar suas dúvidas. A ideia desse vídeo é falar o máximo possível, de uma forma, é um vídeo um pouco longo, mas colocando para vocês os grandes pontos sobre o que é o testamento. E até depois, se vocês tiverem bastante dúvidas ou outras dúvidas, fazer um mais rápido de perguntas e respostas, como já tem no canal. Bem, o que é, enfim, o testamento? O testamento nada mais é que uma declaração de última vontade, ou seja, quando eu expresso o que eu quero que aconteça, seja com meus bens ou com algumas empresas, algumas questões, após o meu falecimento, tá? Então, ou seja, é a minha última vontade, tá? Ele é um ato personalíssimo. Por que ele é personalíssimo? Porque só eu posso fazer meu testamento. Eu não posso delegar para um procurador, para o meu advogado. Eu tenho que fazer. Ele é unilateral. Ou seja, eu vou expressar a minha vontade. Não preciso que você goste ou concorde com ela. Ela é a minha vontade e ponto. E ela é, basicamente, ela é o que é mais importante, ela é revogável, ou seja, eu mudei de ideia, eu faço um novo testamento. Quem é que pode fazer um testamento? Qualquer pessoa que tenha capacidade. Então, ou seja, qualquer pessoa maior de 18 anos e no gozo das suas faculdades mentais pode fazer um testamento. Porém, a lei permite que os maiores de 16 anos, acompanhados dos seus pais, possam fazer o testamento também, tá? Os incapazes, como já dito, não podem fazer, tá? Aí vem sempre aquela pergunta, olha, o meu pai já tem 80 anos, ele pode fazer um testamento? Via de regra, sim, qualquer pessoa lúcida pode fazer um testamento. Se você souber que esse testamento ele pode dar algum problema, ou seja, é uma família complicada, às vezes uma família com muitos bens, filhos de vários casamentos, pode ser interessante se a pessoa já tem uma certa idade ou ela está no início de alguma doença degenerativa, ela tem um Alzheimer, mas ainda muito no início, ou seja, alguma coisa que possa justificar uma nulidade, você fazer o quê? Juntar com esse testamento um laudo médico informando que a pessoa está no gozo das suas faculdades mentais, tá? Bem, existem hoje 3 tipos de testamento no Brasil. O público, que é o mais conhecido, que eu basicamente recomendo para os meus clientes, o cerrado, que é pouco conhecido, e o testamento particular. Vamos ver o que as diferenças entre cada um. O testamento público ele é feito o quê? No cartório de notas, feito perante um tabelião. Você vai acompanhado de 2 testemunhas e, via de regra, o que ele vai fazer? Ele diz que ele vai ouvir, ele vai narrar, você vai narrar a sua vontade e ele vai passar para o papel, tá? Na prática, isso é um pouco diferente. Ele vai te mandar, via de regra, um questionário, você vai responder e ele vai redigir esse testamento e você concorda, e aí ele vai ler em voz alta e fica aprovado. Geralmente, o que eu costumo fazer para os meus clientes é conversar bastante para entender o que eles querem, e aí não só responder essas questões, mas colocar outros pontos que podem ser muito interessantes para constar no testamento. Tá? É importante que o testamento seja claro. Eu estou fazendo um inventário no Rio de Janeiro que o testamento ele foi muito mal feito, então é mais complicado, embora seja público. Tá? Então por isso que é sempre importante fazer uma coisa bem feita. Tá? Quem é que conhece o conteúdo de um testamento público? Quem participou naquele ato. Então, nós temos o tabelião, se você estiver acompanhado por um advogado, e as testemunhas vão saber, às vezes algum eventual funcionário que participe disso. A gente brinca que, embora ele seja público, ou melhor, ele tem um caráter que é sigiloso entre essas pessoas,
Mas sempre que alguém mais, além de você, viu, você corre o risco de que ele vaze. Porém, é importante que você saiba que ninguém consegue uma cópia do seu testamento a não ser que você entregue para ela. Porque se você pedir uma cópia do testamento, tem que ser o seu testamento. Eu só posso obter a cópia do testamento de alguém após o falecimento dessa pessoa. Antes disso, não é possível. O testamento cerrado ele é pouco utilizado, ele é interessante se você quer manter muito sigilo. E aí, como eu falo, o sigilo aqui, você tem que entender que ninguém vai saber o que está escrito lá. Eu vou fazer um documento, talvez com um advogado ou até sem um advogado. Eu vou fechar esse documento, eu vou levar no cartório. O tabelião ele vai fazer a aprovação desse documento, ele vai lacrar esse documento e vai me devolver. Então, ou seja, somente eu, e se alguém me ajudou a fazer esse testamento, vai ter ideia do que está nele. Então, isso é uma coisa que a gente vê muitas vezes em filme, né? Aquela surpresa geral, né? Então, porque só você mesmo sabe aquilo, ninguém sabe daquilo. Às vezes nem seu advogado sabe. Uma desvantagem é que, assim, como às vezes a pessoa faz sem o advogado, ou mesmo com o advogado, pode ter alguma nulidade, ele pode se perder, né? Porque a partir do momento em que você guarda numa casa, você vem a falecer, quem diz que alguém não vai acessar, vai descobrir esse testamento e vai desaparecer com ele porque não é vantajoso? Então, mas é uma possibilidade. O testamento particular, ele tem umas misturas dos dois outros, né? Você faz num ambiente, digamos, no escritório de advocacia, na sua casa, com ou sem o auxílio de um advogado, e em vez de 2 testemunhas, que é um caso do público, vão ser 3 testemunhas, e eu diria que a grande vantagem do testamento particular não é nem a questão do custo dele, que o ser menor é muito relativo, né? Porque como eu tenho às vezes o uso do advogado, pode ser o mesmo preço de um público, então, ou seja, não teve vantagem nesse sentido. Mas às vezes ele é interessante você usar em algumas situações emergenciais. Então a pessoa vai participar, vai ter uma cirurgia perigosa e não foi possível fazer um testamento público, porque é demorado, não é? Você chega lá no cartório e já faz, é uma coisa mais demorada para você conseguir fazer um testamento público. Então você faz o particular, mesmo que ele tenha alguns riscos de ser anulado no futuro, ele uma força, tem uma certa força e ele pode te ajudar no momento se acontecer uma fatalidade que levou a fazer esse testamento particular. Aqui é um comparativo para vocês olharem depois com calma e compararem um ou outro para vocês, se vocês estiverem pensando em fazer um testamento, poderem ver o que mais se adequa a você. Não existe o certo ou errado, existe aquilo que vai ser bom para você. Os custos eles vão variar conforme o estado. Então, se você mora na Bahia, o seu custo que eu estou colocando aqui, que é de São Paulo, vai ser diferente. No Rio de Janeiro, outra coisa. O importante é que testamento não paga imposto. Você vai pagar somente o advogado se você contratar um e as taxas que o cartório cobra, tá? Aqui eu coloquei basicamente os valores, né? Porque se você tem conteúdo patrimonial, se não tem conteúdo patrimonial, o preço muda. O testamento cerrado, você vê que mesmo que o cartório não faça nada, o preço dele é o mesmo, então, ou seja, não tem ganho financeiro nesse sentido. Para revogar ele é mais barato, mas geralmente as pessoas revogam fazendo um novo testamento. Isso é o que ocorre mais na prática. O mais importante que vocês têm que ter em mente é a revogabilidade de um testamento. Se eu quiser fazer um testamento hoje, outro amanhã e um outro semana que vem, eu posso. É muito comum as pessoas fazerem vários testamentos ao longo da vida. Por quê? Porque a vida dela vai mudando com o passar dos anos. Ela vai constituindo família, vai terminando laços matrimoniais, vai tendo filhos, às vezes de mais de um casamento, ou seja, vão surgindo situações novas, inclusive patrimoniais, que te levam a fazer um novo testamento. E sempre que você faz um novo testamento, você, via de regra, revoga o anterior, salvo se você colocar expressamente que algum ponto do testamento anterior não vai ser revogado. Do contrário, automaticamente o novo revoga o mais antigo. É importante você saber
que o sendo testamento também é uma forma de planejamento sucessório, ou seja, você vai estabelecer como vão ficar as suas empresas, os seus negócios, os seus bens, o seu dinheiro, ou seja, como vai ser feita essa divisão, que você tem a regra da legítima. O que é a regra da legítima? É que eu só posso dispor de 50% dos meus bens. Então, se eu tenho um patrimônio de R$1 milhão, 500 mil reais vão para meus herdeiros necessários e 500 mil reais eu faço aquilo que eu bem quiser, ou seja, dou para um vizinho, dou para um amigo, deixo para um filho a mais do que deixei para os outros, deixo para uma ONG, para quem eu quiser, tá? E o que é importante você saber? Quem são os seus herdeiros necessários? Quem são os herdeiros necessários de uma pessoa? Primeiro, os seus descendentes. No meu caso, eu tenho 3 filhos. Quem são os meus herdeiros necessários? Meus 3 filhos. Quem pode ser também herdeiro necessário? Se eu não tiver descendentes, os meus ascendentes. E o meu cônjuge ou companheiro, e isso vai depender do regime de casamento, do seu regime de casamento. Ele pode ou não ser herdeiro e concorrer, seja com os seus descendentes, seja com seus ascendentes ou com os famosos colaterais, né? Então, ou seja, não tem descendentes, não tem ascendentes e ele quer dar tudo sozinho, tá? Mas isso vai variar de acordo com o regime de casamento. Outra coisa importante, como você vai estar estabelecendo uma forma para digamos, um destino para os seus bens, muitas vezes a gente sabe que a gente tem que proteger aquelas pessoas que a gente mais ama delas mesmas, né? Ou de más decisões que principalmente vão pensar em filhos, né? Geralmente a gente faz mais pensando nos filhos, no futuro. Então existem basicamente 3 cláusulas que a gente chama de restritivas, que são muito importantes. A primeira delas é inalienabilidade. A inalienabilidade, o que ela faz? Ela impede que a pessoa que está recebendo aquele bem se desfaça do mesmo. Ela pode morar no bem, ela pode usufruir do bem, ou seja, receber aluguéis desse bem, mas ela não pode vender. Então, se deixou uma casa para um filho, ele pode morar ou alugar essa casa, mas ele não pode vender essa casa, tá? Ele pode até comprar uma outra casa, ele consegue uma autorização judicial, vende essa casa e passa essa cláusula de inalienabilidade para esse novo imóvel. Isso é muito útil, principalmente quando você percebe que o seu filho gasta demais, ele é pródigo, ele tem problemas com drogas, com jogo, com bebida, ou qualquer coisa que você perceba que ele não vai tomar uma boa decisão e você toma uma decisão por ele. A impenhorabilidade, ela protege os seus herdeiros, do seu testamento, de eventuais problemas que eles possam ter. Então, digamos que o seu filho esteja completamente endividado quando você venha a falecer. Não vai ter problema não, ele vai receber esse bem e vai usufruir desse bem. Por quê? Porque esse bem não vai ser pego pelas dívidas dele. Da mesma forma, se o seu filho venha a se separar e você colocar a cláusula de incomunicabilidade, ele não vai para a esposa dele em eventual divórcio, tá? Outra questão muito interessante para o testamento é você colocar a questão do usufruto. E você não precisa deixar, vamos pensar o seguinte, que meus herdeiros são os meus 3 filhos e a minha esposa. E então vamos dividir, digamos que vai ficar dividido 25% para cada um deles. Mas eu posso estabelecer um usufruto para minha esposa. Ou seja, mesmo que os bens eles vão acabar indo para os meus filhos, o gozo desses bens, ou seja, os aluguéis desses bens e tudo mais, eles podem ir para um dos herdeiros ou legatários, quer dizer, vai depender de você, então pode ser bem interessante. Outro ponto interessante, quando você faz um inventário, ou seja, você não deixou o testamento e ocorre um inventário, eu vou ter a proporcionalidade daquele caso concreto, que nem esse exemplo que eu coloquei, 25% para cada um, e esses herdeiros é que vão discutir como é que vai ser feita essa divisão. Um fica com um bem ou com outro, ou fica 25% para cada um de tudo. Eles é que vão definir. Quando a gente faz um testamento, você pode definir o que fica com quem. Então, ou seja, eu tenho uma fazenda, essa fazenda vai ficar com meu filho que toca a fazenda, ou toca a empresa. Minha filha gosta mais da casa de praia, ela fica com a casa de praia. Então, ou seja, você pode definir, porque se for possível,
é sempre interessante que você evite que os herdeiros eles fiquem donos todos de um mesmo bem, porque eles vão ser o que a gente chama de condôminos. E se eles são condôminos, pode dar briga. Um quer vender, o outro não quer, um quer morar lá, o outro não quer, e aí, por isso que é interessante que você faça essa separação, se possível, entre os herdeiros. Um outro ponto bem interessante é o seguinte: quando a gente, durante a vida, a gente vai ajudando os nossos filhos, principalmente, né? O que acontece? Tudo aquilo que a gente dá para eles, então a gente dá uma casa, a gente dá um carro, a gente dá um dinheiro para ele comprar uma casa, então eu dei 500 mil reais para ajudar ele a comprar uma casa. O que acontece? Quando tem o óbito, né, ou seja, vai ter o inventário, aquele que recebeu essa doação, ele tem que trazer esse bem para a colação, ou seja, ele tem que trazer aquilo que ele recebeu de forma antecipada para compor herança. Então, se a minha herança era de 1 milhão e eu dei 500 mil para um filho, a herança passa a ser de 1,5 milhão, só que ele já recebeu esses 500 mil reais. Isso é a colação que ele tem que trazer. Muitas vezes, quando você faz essa doação, você coloca uma cláusula dizendo que você está dando da parte disponível e, portanto, seu filho não precisa trazer no momento do inventário esse bem de volta. Então, morre lá na doação. Só que às vezes a pessoa esquece ou ela faz uma doação verbal, né? Digamos, eu só transferi o dinheiro. Nesse caso, você pode, no testamento, colocar uma cláusula dizendo que você doou da parte disponível na época, portanto, não é necessária a colação. O testamento, como já fica bem claro pelo que eu disse, ele pode evitar bastante conflito, mas ele não vai evitar o inventário, pelo contrário. Sempre que você deixar testamento, primeiro você tem que levar em juízo o testamento para ele ser validado e registrado, e depois você vai fazer o inventário. Mas você pode pedir para o juiz para que ele permita que você faça o testamento, faça depois do testamento o inventário de forma extrajudicial. E dessa forma é muito mais rápido, mas você tem que pedir isso no registro do testamento. Bem, isso é o que eu queria falar com vocês sobre testamento. Se vocês ficaram com dúvidas, não deixe de mandar perguntas. Depois, conforme for, eu posso fazer um de perguntas e respostas para esclarecer o que ficou em aberto para vocês, ou até pontos que eu possa ter me esquecido. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares e se inscreva no canal para você sempre receber as novidades que eu vou colocando por aqui. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.